Agora eu converso com o médico infectologista Jean Gorenchai, que também vai participar, assim como na semana passada, do plantão de hoje. Vamos falar, inclusive daqui a pouco, com o Dr. Jean, que está em contato com médicos que têm utilizado a cloroquina aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil. Nós vamos falar sobre esse remédio promissor. Doutor, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Doutor, vamos lá. Nós temos uma primeira pergunta para o senhor. Vamos ver o que o pessoal de casa quer saber. Qual que é a hashtag Coronavírus Plantão? Você pode mandar Coronavírus Plantão e nós vamos tirando as dúvidas aqui com o Celso Russomano e também com o Dr. Jean. Dr. Jean, quem já teve corona pode pegar novamente? O pulmão fica com sequelas permanentes? Normal. Inclusive, doutor, perdão, eu conversei com essa paciente que se curou agora do coronavírus e ela tem muito medo, porque o médico disse que ela está curada, mas ela teme muito ter uma recaída. Existe recaída ou existe pegar a doença de novo? Primeira questão é que nós estamos diante de um vírus absolutamente novo. Nós estamos conhecendo a evolução dele. Então, todas as colocações hoje são primárias e a gente imagina isso em relação ao que aconteceu em outros vírus. Então, todas as vezes que eu tenho uma exposição a um vírus respiratório, o organismo ele acaba produzindo algumas arminhas que a gente chama de anticorpos, que esses anticorpos frente àquele vírus tendem a permanecer. A gente não sabe se essa imunidade que nós chamamos, ela demora e se mantém por toda a vida ou ela recai. A princípio, ela se manterá, assim como é para outros vírus, para toda a vida. Porém, a gente tem que analisar outro aspecto. A gente percebe alguns pacientes, especialmente os pacientes que fazem quadros graves, eles têm uma inflamação no pulmão, algumas agressões que são dadas pelo vírus e a resposta desse organismo contra o vírus que promovem algumas cicatrizes. É capaz que essas cicatrizes deixem sim algumas sequelas. Por exemplo, tornem-se pessoas que nós chamamos chiadoras, que fazem alguns componentes, principalmente que nós chamamos de diminuição de canalículos, que são aqueles tubinhos que promovem a oxigenação do pulmão. Então, exatamente, são chiadores que podem perpetuar. Nós não sabemos, de novo, é muito precoce para a gente se antecipar. Bem, doutor Jean, eu estou aqui também com o nosso Celso Russomano. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, hoje é um dia importante, um dia especial, porque chegaram dados de hospitais aqui de São Paulo que estão utilizando a cloroquina, esse medicamento que já deu resultado positivo no tratamento nos Estados Unidos, na Europa e que já está sendo usado em muitos hospitais aqui de São Paulo. Eu conversei agora há pouco, uma entrevista exclusiva com uma paciente de 62 anos que ficou na UTI entre a vida e a morte e, segundo a médica dela, foi salva com essa combinação, a cloroquina com antibiótico, bem popular aqui no Brasil, que é a azitromicina. Veja um trecho da entrevista que vai ser exibida já, por favor. Mas a senhora chegou a ficar num ponto que imaginou que não conseguiria se curar dessa doença? Eu cheguei, sim. Eu cheguei num ponto que eu pensei que eu queria desistir. Mas aí eu criava força novamente e começava de novo a orar. Orava muito, eu orava tanto que o ar vinha chegando dentro de mim, sabe? Parece que soprava no meu ouvido. Eu sentia aquele ar chegando gostoso, aí eu conseguia dormir. Eu tenho um sopro divino, porque eu orei muito, muito, gente. Nós temos que orar muito, vocês. Todos nós temos que orar para esses que estão doentes ainda, esses que estão na UTI precisando. Vamos orar, todo mundo, vamos orar. Deus vai ajudar a gente. Nós vamos sair dessa. Todo mundo junto. Bem, doutor Jean, essa é uma entrevista reveladora e que nos anima muito, porque ouvir o relato da boca mesmo de quem conseguiu se salvar dessa doença utilizando esse remédio experimental é algo que nos emociona, que nos dá esperança, é a luz que a gente precisava para ter essa arma no combate à doença. Não existe um remédio que acabe com o vírus. Ele consegue, doutor, reduzir o ciclo desse vírus, minimizar os impactos, minimizar sintoma. O quão importante pode ser a cloroquina nesse caso? Reduz o tempo de permanência em UTI? O que até agora as pesquisas iniciais mostraram?
As pesquisas em relação a essa associação de azitromicina com cloroquina, em alguns trabalhos que foram feitos fora do país, especialmente na China, a sua utilização na própria Itália, mostrou uma redução da quantidade de vírus, ou seja, diminuir vírus significava diminuir a agressão e aquela resposta do organismo contra o vírus, dando aquelas cicatrizes pulmonares, mas mais do que isso, melhorou o que nós chamávamos de sintomas. Então esses pacientes, segundo aqueles trabalhos, mostravam realmente uma redução maior dos sintomas e com isso ajudava com que, ao invés deles se mantivessem na UTI intubados por cerca de 3 até mesmo 4 semanas, havia uma redução desse período. Então, baseado exatamente nesses estudos, se utilizou em alguns hospitais já nos Estados Unidos, especialmente em alguns pacientes muito graves, e também pontualmente houveram respostas positivas. E por isso, tanto o Ministério da Saúde quanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que os hospitais fizessem protocolos de estudo para que avaliassem de uma forma muito clara se essas drogas seriam realmente efetivas, se elas seriam seguras e mesmo se aquelas doses que estavam sendo utilizadas eram as doses ideais. Então, nesse momento, nós estamos vendo relatos de um ou outro paciente, mas a gente vai aguardar realmente os estudos dos hospitais trazendo um número maior para que a gente possa dizer, puxa vida, esse é um método eficaz e seguro. Nesse momento ele tem sido usado e aparentemente tem trazido respostas que nos deixam bastante animados. Nesse caso que nós vamos mostrar na entrevista exclusiva no programa de hoje, ela diz que em menos de 24 horas, estava na UTI já há alguns dias, ficou 2 dias em isolamento, com o marido no outro quarto internado com coronavírus, ela na UTI. O filho de 30 anos internado no outro quarto também com Covid-19. E ela diz que em menos de 24 horas sentiu já melhora desses sintomas. Bate, é importante a gente falar que muita gente está saindo para as farmácias, eu tenho fiscalizado as farmácias e os farmacêuticos têm me dito que as pessoas estão correndo nas farmácias pedindo medicamento, antibiótico. Então é importante a gente falar da automedicação e falar também dos efeitos colaterais que isso pode trazer. Né? Ela diz que só usou, né? Ela até descreve aquele momento emocionante para ela. Primeiro, o momento mais difícil. Viu, doutor Jean, Celso, vocês que estão chegando agora em casa, estamos falando sobre pacientes aqui de São Paulo que já são considerados curados usando a cloroquina. Está aí a dona Marli e do lado direito a Thaís, que é a filha dela e foi a única na casa que não pegou coronavírus, né? Ela conseguiu se salvar dessa doença. Foram 2 momentos difíceis. Primeiro, quando ela fica no isolamento e ela diz, Bate, nessa hora em que eu estava isolada, eu vi a morte na minha cara. E o segundo momento, quando a enfermeira mesmo pega a prescrição, né? Ela tomava a cada 12 horas a cloroquina só em ambiente hospitalar, isso na UTI. Ela tomava a cada 12 horas uma cápsula, era uma dose oral. E a enfermeira disse, olha, toma esse remedinho, porque estão usando na Europa, e esse remédio pode ajudar a salvar a senhora. Maravilha. E ela tomou, disse que fez uma oração na hora que tomou esse remédio e agora está considerada curada. Eu pergunto ao doutor Jean Gorenchai, por que, doutor, a associação da cloroquina com azitromicina? Hein, doutor? Por que a associação de cloroquina com azitromicina, que já é um antibiótico muito popular aqui no Brasil? Na verdade, assim, o que nós temos, por que a cloroquina tem tido essa função? Veja bem, a cloroquina até então era usada contra a malária, era usada para tratamento de doenças reumatológicas, de reumatismo, artrite reumatoide, lúpus, e ela estava bem identificada aí. O que começou a se usar na China, uma vez que não se tinha absolutamente nenhuma medicação para se utilizar e fala, bom, vamos tentar. A cloroquina, ela altera o interior de cada uma das células. Ela cria um ambiente mais hostil. Quando o vírus entra, ele precisa da célula para se multiplicar.
E o que a cloroquina faz? Ela muda então esse ambiente, fazendo com que o vírus fale, bom, aqui eu não consigo ficar, e ele acaba morrendo. Mas a gente sabe que todos os quadros respiratórios, virais, a própria gripe, o H1N1, o próprio influenza B, são responsáveis por facilitar também a entrada de bactérias. E aí, com isso, a associação de uma medicação que impeça a entrada do vírus e que também impeça a entrada de bactérias acaba sendo uma proteção para que a gente não tenha realmente risco tanto do dano viral quanto da associação da pneumonia causada pelas bactérias. O Celso Russomano fez uma pergunta importante, que eu já adianto, essa nossa entrevistada falou que sim, que teve reação, tem reação adversa, sim, esse remédio cloroquina. Efeitos colaterais. Efeito colateral. Por isso que você não pode sair comprando esse remédio sem prescrição fora de ambiente hospitalar. Era bom a gente ouvir isso, né? Sem dúvida nenhuma. Quais são, ao mesmo tempo que um remédio faz bem para uma coisa, acaba fazendo ruim para outra, né? Fazendo mal para outra. Nesse caso, a médica dela chegou à conclusão, olha, vale a pena eu arriscar, né? Porque, como é que é o risco? O benefício é maior que o risco, né? Exatamente, o benefício é maior que o risco. É maior que o risco. Então ela acabou arriscando a cloroquina e deu certo, graças a Deus. Mas o que pode acontecer de efeito colateral? E o problema das pessoas se automedicarem, né? Não tenha dúvida. Primeira questão que nós temos que reforçar. A utilização desse produto são para pacientes com quadros graves. A gente sabe que 82% dos pacientes fazem formas leves, ou seja, o tratamento são para sintomas sintomáticos. Teve dor, toma analgésico. Teve febre, toma antitérmico. Mas nada além disso. Quando a gente já fala para aquelas pessoas que vão ter indicação de internação, que são 18% a 20%, caso a caso são analisados, inclusive se tem ou não indicação precoce. Para aqueles casos graves que variam de 5% a 10%, a indicação é plena para os protocolos que estão sendo definidos como critérios de inclusão. Mas volto a dizer, a gente também vai ter que aguardar esses resultados. De toda sorte, as pessoas que fazem uso da cloroquina podem ter alguns efeitos colaterais, especialmente alterações no fígado, uma vez que é uma medicação, é uma droga, por isso que a gente vai na drogaria comprar as coisas, e ela pode alterar a função do fígado, ela pode causar cegueira. Então, tudo isso tem que ser usado com muito critério e quem vai indicar e quem vai acompanhar esses pacientes acaba sendo a própria equipe médica. Então, por isso que quem fez a compra dessas medicações de uma forma totalmente desinformada, tenham sim cautela e avaliem realmente não utilizar esse produto sem um consentimento e uma liberação de um médico para que não haja problema algum. Ô, doutor, por enquanto tem evidência que a cloroquina pode tratar pacientes já com coronavírus. Essas pessoas, muitas delas que correram à farmácia, acreditavam que tomando cloroquina... Iam se prevenir. Iam se prevenir, como se fosse uma vacina. Exatamente. Não tem nenhuma relação com prevenção. Por enquanto, os indícios são de tratamento. Tratamento, e mais do que tratamento das formas graves. Não é uma prevenção, aquilo que nós chamamos de profilaxia. A gente só faz prevenção com vacina. E nós não temos ainda a vacina para o coronavírus. Essa está em estudo, são mais de 20 países que estão estudando, mas isso vai demorar mais um pouco. Então nós não temos a forma concreta de prevenção, que é através da vacina. E por que o médico pode prescrever o uso de cloroquina para o paciente tomar em casa ou tem que ser só em ambiente hospitalar? Por enquanto, os relatos que nós temos de pacientes tratados aqui no Brasil, aqui em São Paulo, são pacientes que receberam em ambiente hospitalar, especialmente UTI, os pacientes mais graves. Existem casos de pessoas que andaram tomando e passaram mal, foram parar no pronto-socorro, né? Exatamente. E se não tinha coronavírus, acaba pegando por contágio com alguém que está esperando o tratamento no pronto-socorro. É um tipo de remédio pela dosagem que só pode ser administrado em hospital? Sim. A dosagem que é preconizada, ela é um pouquinho mais alta do que aquela para doenças reumatológicas e mesmo para o caso da malária. De toda forma,
as pessoas que fazem tratamento de doenças reumatológicas ou façam uso como antimaláricos são acompanhadas no ponto de vista laboratorial. Quer dizer, você não faz uma prescrição de uma medicação que tem esses potenciais de dano, de risco e manda embora. A gente acompanha. Então, por isso, tenham muito cuidado, não façam uso dessa medicação sem que tenha sido prescrita por uma autoridade médica. Felizmente, o próprio Ministério da Saúde, a própria Agência Nacional de Vigilância se antecipou e a partir de agora a dispensação da cloroquina vai ocorrer mediante liberação de receita. Então eu não chego lá no balcão, como acontecia até algumas semanas, e falar, eu quero cloroquina. Não, você tem receita? Não, então você não vai levar. Olha, hoje o Ministério Público, o Ministério da Saúde, começou a distribuir aos estados, aliás, começou hoje, exatamente quinta-feira, dia 26, 3.400.000 unidades de cloroquina para uso em pacientes com formas graves da Covid-19. Nós vamos agora até Lisboa, vamos falar sobre a cloroquina. Já volto com o senhor, doutor. Nós vamos falar sobre os estudos na Europa. Muitos médicos, né, vou até perguntar daqui a pouco para o doutor Jean, porque alguns médicos dizem que a dose necessitada para o tratamento do coronavírus é muito alta e pode levar o paciente à morte. Vou perguntar para ele se ele é dessa opinião. Mas exatamente a corrente que é contra esse tipo de tratamento. Contra esse tipo de tratamento. Agora, na Europa, as cientistas, especialmente franceses, obtiveram resultados positivos com o uso de cloroquina junto com azitromicina, bem como essa paciente que vai ser entrevistada daqui a pouco aqui no Plantão Coronavírus. Ana Paula Gomes está lá em Lisboa e fala pra gente dessa movimentação também na Europa, não é? Todos os europeus, portugueses, onde está a Ana Paula agora em Lisboa, os franceses, espanhóis, os italianos que tanto estão sofrendo com essa pandemia, empolgados aí com essa possibilidade. Boa noite, aliás, bom dia para você aí em Lisboa. Boa noite, Bate. Boa noite a todos aí no Brasil. É isso mesmo, resultados positivos. O infectologista Didier Raoult, do sul da França, de Marseille, tem feito testes com pacientes com o novo coronavírus. Ele tem feito esse coquetel, né, com antibiótico com efeitos anti-inflamatórios e com a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, que é o medicamento da malária. E os resultados positivos, segundo a pesquisa, dos 24 pacientes testados, a maioria teve uma recuperação rápida, de 6 dias. Rápida para o novo coronavírus, que justamente tem essa demora e aí causa essa superlotação que a gente vê, não só aqui na Europa, mas em vários países do mundo. Esse é o grande problema do novo coronavírus. O ministro da Saúde francês confirmou que esses testes estão sendo realizados e existe aí uma expectativa para que em breve isso possa acontecer em outros hospitais do país. A recomendação deve ser que o coquetel só deve ser usado mesmo em pacientes mais graves. Em toda a Europa, para a gente ter uma noção, Bate, 3.000 pacientes fazem testes com medicamentos já existentes para tentar achar a cura do novo coronavírus e a hidroxicloroquina é o medicamento mais usado. Depois desse anúncio ali no sul da França, houve uma corrida nas farmácias e nos hospitais franceses em busca desse medicamento e hoje o governo francês fez uma regulamentação para a venda desse remédio. Esse remédio também é usado para outras doenças, então existe toda essa prescrição médica. Vale lembrar que não tem que se automedicar, que é um perigo e tudo deve ser feito realmente em ambiente hospitalar e com a recomendação de um médico, mas é incrível esse resultado que a gente vê aqui no sul da França e claro que traz um alívio e uma esperança para toda a Europa que passa por várias situações complicadas do sistema de saúde bastante inchado, principalmente na Itália e na Espanha. Bate. A gente viu, né, um vídeo que está circulando na internet, gravado por um jornalista num hospital, referência aí de Lisboa, que está completamente abarrotado, que parece ser um centro de pronto atendimento, já é a UTI, é uma coisa louca, gente. Bate, o grande problema que a gente tem é a falta de respiradores no mundo. Porque as pessoas ficam por muito tempo, 2, 3 semanas no respirador e você não tem respirador para todo mundo. Então as pessoas na Itália, por exemplo, que ficavam sem respiradores, acabaram falecendo por falta de equipamento. Então o problema e esse tratamento, qual é o alívio disso? É tirar a pessoa da UTI rapidamente,
5, 6 dias para que outra possa usar o respirador. Tanto que tem paciente, né, as cirurgias eletivas sendo canceladas e os pacientes sendo colocados em centro cirúrgico como se fosse UTI. Exatamente. Porque pelo menos na mesa de cirurgia, do lado sempre tem um respirador. Exatamente. Então imagina que ponto chegou a Itália. Você vai ver daqui a pouco uma entrevista que vai chamar a atenção de todos nós, porque vamos ouvir da boca de quem tomou cloroquina na UTI de um hospital aqui de São Paulo, como é que ela se sente sendo uma das primeiras pessoas curadas com esse medicamento. Veja um trecho da entrevista. Qual foi a sensação nesse momento que a senhora percebe que a cloroquina pode ter sido a grande salvação da senhora na UTI? Então, no momento ela não sabia que era cloroquina, né? Mas ela acreditou no remédio, acreditou na médica que, né, deu o remédio para ela. Uma equipe excelente. Sim. De 0 a 10, sendo o 10 mais próximo da cura. Quando a senhora respira e inspira, de 0 a 10, qual a qualidade para a sua respiração hoje? 10. Puxa, Respirando muito. fico muito feliz de ouvir a senhora me falar isso. Muito bem. É duro ficar sem respirar, viu? Ela diz duro que você sentir falta de ar. como se fosse procurando ar e você sente um gelado, uma ardência, segundo ela. Você não consegue encontrar o ar, por mais que você procure. Na verdade, é porque as lesões já tinham tomado conta de boa parte do pulmão, né? Exatamente. Bom, vamos saber como vai ser a distribuição de cloroquina, quantas unidades, para quais estados, com o nosso repórter em Brasília, o Clébio, enquanto a gente prepara para conversar com o Dr. Jean novamente. Pois não, Clébio? Oi, Bate, como você falou aí, eles foram liberados a partir de hoje. A Anvisa liberou 2 tipos de medicamentos que têm a mesma base, é a cloroquina e a hidroxicloroquina. A princípio serão 3.400.000 unidades distribuídas para os 27 estados, mais o Distrito Federal. Agora é importante lembrar que os laboratórios do Exército, Bate, estão autorizados a fazer a produção em massa desse produto. Então, a partir do momento em que os hospitais começarem a utilizar, e aqui vai mais uma vez o reforço da informação que você deu, esse medicamento, esses 2 medicamentos só podem ser usados dentro dos hospitais, nas UTIs e somente por médicos em pacientes extremamente graves. Então é um recurso assim no último estágio. E aí, a partir do momento que a demanda for pedindo mais, que for necessária uma distribuição maior, os laboratórios do Exército terão condições de fazer essa produção em massa e encaminhar isso para todo o país. Bate, é importante dizer também que até então ela era utilizada de forma experimental, mas a partir de hoje já pode ser distribuída. Volto com você. Eu faço uma pergunta também para o Dr. Jean Gorenstein, um remédio que se chama Remdesivir, deve ser assim a pronúncia, Remdesivir, é isso, doutor? É uma droga que trata o ebola. Como que é a pronúncia? É Remdesivir. Remdesivir. O Remdesivir é uma droga que foi usada exatamente para o ebola. E hoje existem estudos, inclusive um estudo que está acontecendo na Universidade de Nebraska, conduzido por um brasileiro, em que eles têm também um grupo, que eles chamam de uma corte, que eles acompanham pacientes graves. A gente não tem relatos de resultados. Assim como existem outras drogas que também foram usadas no Japão e na Coreia do Sul, que é um outro antiviral, que também mostrou um efeito satisfatório. Por enquanto, são vários estudos que estão acontecendo com um número de casos pequeno, alguns com 50, outros com 100, mas ainda, claro, trazendo um otimismo diferente do que a China experimentou, mesmo a própria Itália, no momento em que houveram esses casos de forma absolutamente abrupta, chegando no hospital, e eles não conheciam o vírus, especialmente a China, e não tinham tratamento. Então eles foram extremamente heróicos. Então, a partir disso, claramente, hoje nós temos então essa expectativa de não só a cloroquina e a azitromicina no nosso meio, como outras drogas que estão sendo usadas nos outros locais do mundo. Por isso, trazendo um pouquinho na nossa realidade atual, a gente passa a ter um otimismo muito maior frente
ao coronavírus em relação àquilo que a gente viu nas duas primeiras ondas, China e Itália. Porque claramente nós tivemos tempo de nos preparar. Quando o Ministério da Saúde pensa que, olha, isso aqui não é um vírus qualquer, isso não é uma gripezinha que está acontecendo lá, isso está deixando um rastro de morte, nós vamos nos preocupar e nos antecipar. E foi exatamente isso que fez quando no dia 3 de fevereiro coloca como uma emergência em saúde pública. Quando ele faz isso, ele tem tempo de se programar tanto para comprar medicamentos, materiais e, além do que, contratar pessoas. Mas agora a gente precisa de leitos, fazer e programar leitos, especialmente leitos de UTI e leitos com respiradores. Isso é importante. Alguém vai dizer, mas será que a gente vai usar tudo isso? Nós esperamos que não. Mas nós temos que ter toda uma estrutura bem instituída para receber as pessoas. Aonde entra a quarentena nesse aspecto, quando você impede as pessoas de circularem? Enquanto as pessoas, apesar de quarentena se arremeter a 40 dias, não é. Nós vamos ter 2, no máximo 3 semanas, que é o tempo que a gente diminui a circulação do vírus no nosso meio, porque nós já temos o vírus circulando no nosso meio, nós restringimos as pessoas e protegemos especialmente aquelas pessoas idosas e pessoas que tenham a sua saúde fragilizada, enquanto os profissionais da saúde e as autoridades em saúde preparam hospitais para eventualmente receberem essas formas graves. Então imagine, eu poder acolher pessoas que realmente venham com formas graves, que precisem unidade de terapia intensiva, e eu ter leito com respirador e ao mesmo tempo também ter uma proposta de tratamento, seguramente vai fazer com que o país tenha uma outra história do coronavírus em relação ao que aconteceu tanto na China e quanto aconteceu na Itália. Então, esse otimismo hoje para nós é muito grande, mas claro, nesse momento a população tem e está, não é só tem, ela já está colaborando, evitando essas aglomerações e a circulação nos locais públicos, se mantendo dentro das casas, se mantendo dessa forma protegidos contra o vírus. Doutor, nós temos umas imagens de como fica o pulmão comprometido com o coronavírus. Quer ver? Põe a imagem, por favor. Olha aí. Me explica aí, Rafael. Esse pulmão já com coronavírus, é isso? Doutor, não sei se o senhor tem retorno de vídeo. Aí parece que sim, tô vendo. Esse branco ali no meio do, né, o branco que vai passando em cima dessa parte preta, que eu imagino representa o pulmão, é o tal do vidro fosco que vocês tanto falam. São as lesões no pulmão, é isso? Pois é, olha, para aí a imagem, você vai ver. Para a imagem. Trava um pouquinho a imagem, ok. Olha lá. Nós teríamos, só para se ter uma ideia, uma insuflação do pulmão todo pretinho. Ele estaria todo pretinho. O que nós estamos vendo aí? Esse esbranquiçado que mostra exatamente aquele processo de inflamação, a inflamação que ocorre pela presença do vírus ali, o organismo reage e, por outro lado, o vírus também tem dente, ele faz alterações ali, ele causa danos nesse pulmão. Então, a ação do vírus mais a resposta que nós chamamos inflamatória promovem essas alterações que tornam esse é um padrão que a gente chama de vidro fosco, que a gente sabe aquele vidro que a gente não consegue enxergar do outro lado, e isso compromete sobremaneira a oxigenação. Aquele oxigênio que passa pelo nariz, boca e vai descendo pela traqueia até lá embaixo, ele quando chega, ele não consegue fazer as trocas, ele não consegue levar esse oxigênio para o sangue distribuir para todo o organismo. Então nós temos uma diminuição da oxigenação. E aí, logicamente, todo o sistema, de forma geral, acaba se ressentindo. Mas a gente tem que lembrar que esse vírus ele também passeia pelo organismo, pelo sangue. Ele faz o que nós chamamos viremia.
E ele não atinge só o pulmão, ele atinge o coração, ele atinge também o rim, ele pode atingir inclusive o cérebro. Por isso, as formas tão graves e por isso que nós não queremos ver que as pessoas vulneráveis estejam realmente em risco nesse momento. Vamos lá, pergunta do telespectador para o Dr. Jean Gorenstein, por favor. Já houve algum vírus tão difícil de ser tratado como o coronavírus? Pergunta a Nilda. Pois é, na nossa história muito recente, felizmente ficou restrita naquela região da África, Serra Leoa, por exemplo, nós tivemos o ebola, um vírus muito mais fatal que promove uma mortalidade de 60% a 90% dos casos, uma transmissão também muito intensa de pessoa a pessoa, porque o contato, simplesmente o contato com a pele, com as secreções, com a lágrima, no caso do ebola, já era suficiente para a transmissão. Aqui nós temos uma mortalidade menor, que varia de 3,5% a 4%, porém ela aumenta à medida que nós vamos progredindo a idade. Então, por exemplo, pessoas acima de 80 anos têm o risco nessas formas graves de 15% de mortalidade. Portanto, uma mortalidade muito maior, por isso que nós queremos preservá-los de entrar em contato com o vírus, pelo risco de fazer realmente essas formas graves. Muito bem. Vamos agora então, doutor. Daqui a pouco o Celso Russomano vai responder também as dúvidas práticas. Por exemplo, o dia a dia das pessoas, o dia a dia, né, que afeta todos nós. Se você, por acaso, está trabalhando em casa, você perde o vale alimentação, vale refeição, perde o vale transporte, outros benefícios. Quais são os seus direitos bancários, né? Exatamente. Se o aposentado, grupo de risco, precisa sair. Como é que você vai fazer com a faculdade? Como é que você vai fazer no seu dia a dia? E se você não pode sair de casa porque você está no grupo de risco, como é que você opera o banco? Quais são o que a lei está dizendo nesse momento? Como é que você pode ou não pode pagar suas contas? Vamos falar sobre tudo, né? Muito bem.